Vamos lá. O que significa a palavra libertação? Qual o significado desta palavra, da palavra libertação? É o primeiro ponto que nós precisamos aprender. O que é libertação? O que significa a palavra libertação? Vamos lá. O dicionário português, o nosso dicionário português, a palavra libertação significa tornar livre, dar liberdade, libertar os presos. No dicionário português, a palavra libertação significa tornar livre, dar liberdade, libertar os presos. No dicionário informal, o dicionário informal, a palavra libertação vem do grego soteria no grego, né? Que significa salvação, libertação de um perigo eminente, libertação da maldição do pecado. Então, no dicionário português, libertação é tornar livre ou dar liberdade. No dicionário informal, a palavra libertação vem do grego soteria, que significa salvação, libertação de um perigo eminente e libertação da maldição do pecado, amém? Então, libertação é tornar livre, ou seja, pessoas que estão sendo dominadas, aprisionadas pelo poder diabólico, por legiões de demônio. São pessoas que estão aprisionadas pelo poder das trevas. Então, quando ela recebe uma libertação, ela se torna livre daquele mal, se torna livre do poder das trevas, se torna livre daqueles espíritos malignos que atormentava e aprisionava aquela pessoa. Então ela se torna livre, e somente Jesus pode libertar, amém? Então vamos lá. Libertação de demônio. O que é demônio? Como são chamados demônios na Bíblia? O que é demônio? Demônio existe? Ali uma pergunta: qualquer um pode expulsar demônio? Eu vou responder aos irmãos daqui a pouco, amém? Então vamos lá. O que é demônio? O que são demônios? Qual o significado disso? Como são chamados demônios na Bíblia? Vamos ver então. O que são demônios? Um espírito imundo. Jesus chamava os demônios de espírito imundo no Evangelho. Você vai ver que Jesus chamava os demônios de espíritos imundos. Imundo por quê? Ele atua na imundícia, tentando corromper o ser humano a praticar abominações e pecado. Foram anjos decaídos, né? Até essa parte dos anjos que caíram do céu com Satanás, que receberam a condenação eterna. Esses espíritos, eles não têm feição, eles não têm sexo. Demônio não tem sexo, é espírito, irmão, é um espírito. Eles não têm feição que nem muitas pessoas falam, né? Eles são um espírito, você não vê ele. Por exemplo, o espírito maligno, ele precisa de um corpo para atuar. Ele precisa de quê? De um corpo para ele atuar. Então nós somos o corpo, nós somos o templo. E se a nossa vida não tiver a presença de Deus, se a nossa vida não tiver o Espírito Santo, esses demônios vão querer entrar na sua vida para te escravizar, para te conduzir o erro, para te conduzir o pecado. A missão deles é matar, roubar e destruir. Então vamos ver como são chamados os demônios na Bíblia, amém? Os demônios eram chamados por Jesus espírito imundo ou maligno. É o mesmo que um demônio. Os espíritos imundos servem a Satanás e procuram destruir a vida das pessoas com sua opressão. São chamados de imundos porque são corrompidos pelo pecado, amém? Então vamos ver na Bíblia que Jesus diversas vezes chamou os demônios de espíritos imundos. Eles são imundos porque estão corrompidos pelo pecado, pelas abominações, e eles induzem a pessoa a praticar todo tipo de abominação e pecado. A missão deles é isso: te conduzir ao erro, te afastar de Deus, te levar a viver na imundícia. Eles veio para oprimir a pessoa, para destruir a vida da pessoa.
Então Jesus chama os demônios na Bíblia de espíritos imundos. Vamos ver isso no texto sagrado? Abra sua Bíblia, por favor. Quem está com a Bíblia, abra ela aí, por favor. Eu não tenho pressa de terminar o estudo, então faz aí a anotação. Então vamos ver em Marcos capítulo 7, amém? Nosso estudo é bem grande, eu comecei agora, então tem muita coisa aí para frente ainda, amém? Presta bem atenção. Vamos lá? Marcos capítulo 7, versículo 25 ao 30. Marcos capítulo 27, versículo 25 ao 30. Então, o que são demônios? São espíritos imundos, né? São demônios, espíritos imundos, são espíritos, anjos decaídos, que são comandados por Satanás. O nome Satanás significa no grego adversário, acusador. Vamos ver então aqui, Marcos capítulo 7, versículo 25 ao 30 diz assim: porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, olha o texto que diz aqui, Marcos capítulo 7. Então eu vou provar, irmão, que expulsar demônio, que demônio existe, que é bíblico e que Jesus também ensinou seus discípulos como expulsar demônio, capacitou, concedeu poder e autoridade para expulsar demônio. Vamos ver? Então Jesus chamava os demônios de espíritos imundos. Então vamos ver. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Sírio-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa-me primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ele, porém, respondeu, disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: por esta palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ele para a sua casa, achou a filha, e indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Então, demônios existem, são espíritos imundos. O próprio Senhor Jesus expulsa o demônio da filha desta mulher, né? E Jesus vai chamar esse demônio de espírito imundo. Esse demônio estava atuando na vida da filha daquela mulher, oprimindo, trazendo enfermidade, trazendo perturbações, trazendo opressão. E Jesus então vai expulsar o demônio da vida daquela menina, a filha daquela mulher. Perceba, irmão, que a Bíblia fala de demônio. Perceba que a Bíblia fala que Jesus expulsava demônio. Não somente Jesus, mas como os apóstolos expulsavam demônio. Então, expulsar demônio é bíblico. Expulsar demônio é bíblico. E como expulsar os demônios? Como expulsar? É sobre isso que nós vamos falar. Amém? Glória a Deus. Então expulsar demônio é bíblico. Então pastores que não acreditam em expulsar demônio, ele não acredita na Bíblia, ele não crê na Bíblia, porque o próprio Jesus expulsava demônio e ensinou os seus discípulos também a expulsar. Se Jesus ensinou os seus discípulos a expulsar demônio, é porque os demônios existem e os demônios atuam de forma terrível, opressora na vida do ser humano, né? Então é bíblico. Eu li um texto aqui para os irmãos que expulsar demônio é bíblico.